Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos fazer uma planilha um pouco mais completa do que as planilhas exemplos que nós utilizamos e vamos aprender a criar uma planilha dinâmica com bastante informação, tá? Bastante no sentido de para um curso introdutório, tá bom? Então, o que a gente vai aprender aqui? A gente vai aprender a criar uma planilha de contas pessoais, onde a gente tem despesas e receitas, tá? Por exemplo, eu vou dizer, numa coluna, eu vou colocar os dados da minha conta bancária, tá? E do outro lado, eu tenho os dados das minhas despesas. Na minha conta bancária, eu vou colocar tudo que entra e tudo que sai. Nas minhas despesas, é só o que sai, ou seja, com o que eu gastei, tá? Então, por exemplo, aqui, conta bancária do lado esquerdo, eu tenho aqui na primeira coluna a data, na segunda coluna o valor em reais, na terceira coluna a descrição. Do outro lado eu tenho as despesas. Essas despesas eu tenho a descrição da despesa, o vencimento dessa despesa que eu vou fazer, né, e o valor. Aqui eu tenho datas, eu vou colocar datas mais atuais hoje. Essa planilha aqui é bem antiga, de 2013. O que eu preciso fazer aqui embaixo? Eu tenho o saldo do banco, ou seja, quanto eu tenho no banco. Como é que eu vou saber fazer isso aqui? Eu vou pegar o que entrou menos o que saiu. Simples assim. E aqui o total de despesas, ou seja, quanto eu tenho que gastar. Tá? E os vencimentos têm aqui na segunda coluna da parte das despesas. Na linha 12 eu tenho saldo após pagar as despesas, ou seja, eu tenho o valor que eu tenho na minha conta menos aqui o que eu tenho que pagar das minhas despesas, que são despesas futuras, tá bom? Já que eu tenho o vencimento aqui. Então, o que eu vou fazer também nessa planilha? Eu vou preencher os valores básicos dentro da grade, tá? Essa grade aqui. Vou usar o botão mesclar e centralizar quando for necessário. Nós vamos aprender o que seria esse mesclar e centralizar. Vamos fazer o saldo do banco, que é o somatório de toda essa coluna B, tá? Porque aqui o que é positivo é o que entrou e o que é negativo é o que saiu, tá bom? E o total de despesas que fica aqui é o somatório todinho da coluna G. Tá? Então, quando é somatório, a gente vai usar aquela fórmula de soma que a gente aprendeu nas aulas passadas. Então, vamos criar aqui a nossa planilha. Eu vou apagar essa que eu já fiz. Na verdade, eu vou criar outra. Clico no mais aqui, ele vai criar uma planilha aqui à esquerda. Então, vamos fazer o nosso exemplo de planilha. Aqui eu teria uma coluna chamada data, a segunda coluna aqui seria valor, a terceira descrição. Tá? Eu vou preencher aqui toda essa linha. Então, preenchida essa linha, como elas são colunas, eu acho legal colocar elas em negrito. Tá? Então, o que eu faço? Seleciono todas as colunas e clico no N para ela ficar em negrito. Outra coisa que eu posso fazer é aumentar o tamanho dessa, dessas letras do título. Tá? Ok. Olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho data, valor, descrição. O C está dentro do C, mas está passando para o D. Então, o que eu faço? Venho aqui, ó, deixo aparecer essa linha preta no mouse, clico duas vezes. Ou então eu mesmo arrasto. Faço a mesma coisa para a coluna E, mesma coisa para a coluna F. É interessante também, como são títulos, eu selecionar todas essas linhas e colocar centralizado, para ficar mais bonito visualmente. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar a data aqui. Eu vou formatar isso aqui como valor de data, onde eu tenho dia, mês e ano. Tá? Então, vou colocar aqui como sendo, como estamos em outubro de 2020, né? Eu vou colocar a data de ontem, 1º de outubro de 2020. Tá vendo que já ficou formatado? Às vezes pode acontecer de não ficar formatado.
Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar as linhas que eu quero que tenha data, clico com o botão direito e venho em formatar células. Ao vir aqui, eu posso escolher como eu quero que mostre minha célula. Por exemplo, quais são os tipos de células onde tem data? Eu tenho dia, mês e ano, ou eu quero que apareça a data inteira. Ó, eu vou colocar aqui a data inteira, quarta-feira, 14 de março de 2012. Só que no dia primeiro. Dia primeiro foi ontem, que foi numa quinta-feira. Vou colocar aqui OK. Você vai ver, olha como vai aparecer. Quinta-feira, 1º de outubro de 2020. E hoje, que é sexta, ó, dia 2 do 10 de 2020, olha como apareceria. Mesmo colocando assim, ele já atualizaria. Tá? Mas como eu quero aqui, eu quero a data normal. Então vou selecionar, formatar células e vou deixar dia, mês e ano mesmo. OK. Então, dia 2 do 10 de 2020. Ficou muito longe, né? Então clico aqui 2 vezes, já ajeita. Né? Então vou colocar aqui data de ontem. Vou preenchendo as datas aqui. Preenchido as datas, eu vou colocar os valores. Como coloca esse valor, professor? Bom, digamos que aqui, no dia de hoje, eu recebi meu salário de R$ 2.345. Se eu colocar aqui, não aparece nada com reais. Eu não posso colocar também 2345,00 e dizer que isso aqui é em reais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que formatar também minha célula. Então, eu tenho duas formas. Ou eu seleciono essas células, clico no botão direito, venho em formatar células e escolho o tipo moeda, e aí ele vai colocar aqui em reais, né? Onde eu tenho números positivos estando em preto e números negativos estando com menos. Ou eu posso selecionar números negativos vermelhos. Eu vou colocar números negativos vermelhos e com menos, para ficar mais visível. E o número de casas decimais que eu quero e o símbolo que eu quero que apareça. Tá? Então, eu vou clicar em OK. Outra forma é vir nesse botão onde tem uma moeda aqui, onde tem número, onde tem uma moeda. Eu escolho aqui, ó, português, reais, Brasil. Tá? Ou então clico aqui e procuro moeda. São essas três formas de se colocar, de se formatar uma célula. Então, colocando aqui, esse seria o meu salário. A próxima seria uma taxa do banco. Digamos que a taxa do banco ela é de R$ 15. Ó, eu coloco 15, já ficou formatado. Digamos que... Só que aqui a taxa do banco eu não recebi. O que eu recebi é o que? É positivo. E o que eu não recebi é negativo. E o que saiu da minha conta é negativo. Ou seja, foi um pagamento. Então, menos 15. Aí já vai ficar vermelha e com o sinal de menos. Aqui, digamos que eu fiz um saque de R$ 50. E digamos que eu paguei a energia da minha casa e deu R$ 200 a energia. Então, vou chamar de pagamento da energia. Algo que eu posso fazer aqui é aumentar essa célula para não ficar sobrando. E aqui eu vou colocar uma descrição do que representa essa planilha. Aqui é a minha conta bancária. Conta bancária. Só que você está vendo que esse valor ele não está centralizado. Para que eu possa centralizar ele, eu tenho que usar um recurso chamado mesclar e centralizar. Mesclar significa deixar as três células que eu vou usar aqui juntas. E centralizar significa colocar o valor no meio. Então eu seleciono e procuro a tecla mesclar e centralizar, que é essa, onde tem essa seta para a esquerda e para a direita. Então quando eu clico aqui, ele vai pegar essas três células, A2, B2 e C2, e transformar numa célula só. Vamos ver. Selecionei e vou clicar em mesclar e centralizar. Olha o que aconteceu, ele mesclou. Então ele virou uma célula chamada ABC2. Tá vendo? Que na verdade eu posso referenciar ela somente como A2. Ele vai pegar o valor da primeira. Tá? Então isso é o recurso mesclar e centralizar. Deixa aqui negrito e vamos para a próxima aula.